Irrita com Rita Lizauskas. A flexibilização nas regras para a posse de armas no Brasil foi assinada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro. E desde então, a cada massacre em escolas, que infelizmente tem se tornado mais comuns, a cada caso de latrocínio, feminicídio ou estupro que ganham as manchetes da imprensa, ouvimos a seguinte frase e suas variações. Se tivesse armado ou armada, no caso de uma mulher, isso não aconteceria. Quando uma criança encontra a arma dos seus pais ou dos seus avós, a arma que não estava bem escondida e por isso acaba matando ou machucando alguém gravemente ou até se matando, há comoção, mas dura pouco, quase nada. Pois logo vem a culpabilização dos seus cuidadores. Essa mãe e esse pai foram irresponsáveis, não guardaram a arma no cofre, ou pior, culpando a criança. A criança não tinha educação, mexeu onde não devia, e por aí vai. Quando alguém aproveita o fácil acesso a um revólver para cometer suicídio, os defensores de armas também contemporizam. Essa pessoa podia ter se matado cortando os pulsos, tomando remédios. A arma é vista por muitos como a solução para pôr um fim na violência, mas há controvérsias, muitas. O jornalista e correspondente internacional James Timino, que conversou comigo direto de Nova York, enfrentou julgamentos quando, após a alteração nas regras de posse de armas no Brasil, foi ao Twitter se posicionar frontalmente contra a flexibilização, contando ali uma tragédia pessoal. Sua mãe, que sofria de depressão, se matou com a arma que comprou para se proteger de possíveis ladrões. Então, o caso da minha mãe, teve gente que veio falar, essa é sua mãe, ela era uma desequilibrada, né? Você é de uma família disfuncional, sabe? O caso da sua mãe não é a regra, lamento, mas o caso da minha mãe é a regra. Mas o que dizem os estudiosos sobre segurança pública? E as pesquisas, as evidências científicas, as estatísticas? Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz, também está hoje no Irrita. Confessa que entende quem acha que precisa de uma arma nos dias de hoje, mas garante, arma não é sinônimo de mais segurança. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher e respeitar o medo que as pessoas têm. Eu sou mãe de 2 crianças, eu também tenho medo. O Brasil hoje é uma sociedade com medo, né? Então a gente precisa respeitar e o governo precisa dar uma resposta para isso. A grande questão é, mais armas e o discurso de legítima defesa não vai aumentar a segurança das pessoas. Mas quem é o responsável pela minha segurança e a de toda a sociedade? O deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, foi um dos primeiros a se movimentar dentro do Congresso Nacional para derrubar o decreto de flexibilização do acesso à posse de armas. Ele nos revela que o lobby da indústria armamentista dentro do Congresso está fortíssimo. Conta, inclusive, que recebeu até um convite para um encontro com representantes da Taurus. Segundo a visão do deputado, com o decreto das armas, o governo está transferindo responsabilidades. A segurança pública cabe ao Estado. O Estado tem que desarmar o bandido, o Estado tem que desarmar o crime organizado, o Estado tem que evitar o tráfico de armas, o Estado tem que dar segurança às pessoas e não o cidadão. Irrita com Rita Lizauskas. Oi, aqui é a Rita Lizauskas e esse é o Irrita, um podcast de jornalismo independente que todas as semanas abre os microfones para ouvir o ponto de vista de 3 pessoas sobre determinado assunto. Essa semana, a flexibilização do acesso às armas. Bom, nós decidimos falar sobre elas após o recente massacre na Escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. 2 ex-alunos da escola mataram 8 pessoas, um empresário, alunos e funcionários do colégio, feriram outros 11 e depois se mataram, elevando para 10 o número das vítimas fatais dessa tragédia. Desde então, o discurso pró-armas ganhou ainda mais força. No dia do massacre, o senador Major Olímpio, eleito pelo PSL de São Paulo, afirmou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado que, abre aspas, se um cidadão tivesse com arma regular dentro da escola, professor, servente, um policial militar aposentado, poderia ter minimizado o tamanho da tragédia, fecha aspas. Bom, desde a campanha eleitoral, a flexibilização do acesso a armas é um assunto recorrente. Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma de suas promessas de campanha e assinou um decreto que tornou mais fácil ter uma arma em casa. Uma não, até 4. Mas será que isso é sinônimo de segurança? Para um dos nossos entrevistados de hoje, uma arma dentro de casa promoveu algo que ele classifica como a maior tragédia de sua vida.
Oi, meu nome é James Timino, eu sou jornalista há 15 anos, me formei na Universidade Estadual de Londrina. Hoje eu moro aqui em Nova York, eu sou correspondente para o Globo, para o Yahoo, para o Observatório do Cinema, para o UOL, continuo escrevendo para muitos veículos. É isso. Quando houve o decreto, né, flexibilizando a posse de arma aqui no Brasil, você foi ao Twitter, fez uma thread e contou uma história pessoal, né, o suicídio da sua mãe que tinha uma arma em casa. Depois você escreveu um texto um pouquinho mais aprofundado sobre esse assunto no Intercept. Eu queria saber por que você decidiu dividir a sua história e eu queria que você contasse um pouquinho qual é essa história que você resolveu externar depois de tanto tempo. Que eu acho que as pessoas não têm noção do que é ter uma arma em casa. Elas não têm dimensão do que é. Essa narrativa dos armamentistas, essa narrativa infantil, que eu chamo, de que é só um objeto, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. As pessoas estão achando que é igual comprar um videogame, que é igual comprar, ou, né, usando as palavras do nosso grande intelectual ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é como se você comprar um liquidificador. As pessoas não sabem o que é ter uma arma em casa. Só quem teve uma arma em casa sabe o que é isso. E sabe o tipo de tragédia que isso pode trazer. Eu quis transformar a morte da minha mãe, né? Teve gente que veio me criticar, você está usando a morte da sua mãe como bandeira política. Sim, estou, exatamente. Eu quis transformar a morte da minha mãe, em uma bandeira política contra os armamentos, porque as armas, elas não trazem nada além de morte. As armas não são um objeto qualquer. A comparação feita pelo general Heleno é estúpida, ridícula, indigna de um militar, inclusive, sabe? Que os militares eles deviam estar ter mais consciência do que é uma arma de fogo do que qualquer cidadão civil, porque eles sim trabalham com isso e eles sabem o que é, e é a função deles nos oferecer segurança nas fronteiras, que, aliás, é aonde exatamente eles estão falhando, porque as armas que estão entrando no Brasil entram pelas nossas fronteiras desguarnecidas, são traficadas por militares e policiais corruptos que estão na folha de pagamento do tráfico. Então, eu acho que esse assunto todo ele é sempre discutido de um viés completamente equivocado e nunca é discutido a real fonte da violência no Brasil por arma de fogo, sabe? Quem é que está armando os bandidos, sabe? E aí fica essa narrativa de falência completa do Estado, né, para justificar essa ideia que a indústria armamentista quer de que a nossa segurança é responsabilidade nossa. Não é. Aqui nos Estados Unidos, uma pesquisa da Harvard College, a mais antiga e mais prestigiosa universidade dos Estados Unidos, prova que 0,9% dos americanos utilizam as suas armas para legítima defesa. Sabe? Dados do CDC, que é o Center of Disease Control, aqui dos Estados Unidos, lançaram, no fim de 2018, os números por mortes de arma de fogo em 2017. Foram quase 40 mil, dos quais 60% são suicídios. Então, o caso da minha mãe, teve gente que veio falar, essa é sua mãe, ela era uma desequilibrada, né? Você é de uma família disfuncional, sabe? O caso da sua mãe não é a regra, lamento, mas o caso da minha mãe é a regra. Ô James, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa sua história, né? Sua mãe comprou uma arma de fogo
e com essa arma ela se suicidou um tempo depois, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o porquê ela comprou essa arma e como foi que aconteceu esse desfecho trágico na sua família. Bom, a minha mãe comprou essa arma porque ela começou a vender joias e semijoias para a minha tia. A gente era muito pobre e a minha mãe começou a vender joias e minha mãe saía de ônibus por Curitiba para fazer essas vendas, né? A minha mãe começou a ganhar algum dinheiro com a venda de joias, o que foi o que permitiu ela poder comprar essa arma. Não apenas a arma, a gente comprou ali foi o primeiro celular que ela comprou, a gente vendeu uma casinha da Coab que a gente tinha, comprou um apartamento da Coab. A nossa vida financeira estava começando a se recuperar por causa desse comércio de armas, desse comércio de joias. Mas a minha mãe era uma pessoa que tinha sérios problemas psicológicos, como eu relato na matéria. Sofreu muitos abusos físicos, apanhava muito quando era criança, teve problemas quando se separou do meu pai, começou a beber, sair de balada, beber, e começou a tomar calmante e beber por cima. Daí a minha mãe ela teve um colapso nervoso, a minha família... Na época, existiam sanatórios, né? Aquele sistema horroroso. Ainda era a época da ditadura militar, isso em 1981. E a minha família internou ela no sanatório, né? Não se sabia naquela época lidar com problemas de ordem psicológica. Depressão, bipolaridade, isso tudo era doença de rico na minha família, né? Gente com pouca instrução, minha mãe estudou só até a 6ª série, ficou internada num sanatório, foi dopada, sofreu tratamento de choque, ficou amarrada. Minha mãe não era uma pessoa psicologicamente equilibrada. A gente era criança, né? Criança e adolescente. O que a gente sabia também para poder ajudar a minha mãe, né? E mesmo tendo James, mesmo ela tendo esse histórico, né, de problemas psicológicos e psiquiátricos, ela teve alguma dificuldade para comprar uma arma? Claro que não. Nessa época não tinha o Estatuto do Desarmamento, isso foi em 1996. Ela simplesmente foi e comprou. Ela começou a falar pra gente que ela queria comprar uma arma, porque a minha mãe ela era muito belicista. Ela brigava com as pessoas, discutia com as pessoas, sabe? Estava sempre assim em um estado de alerta e de ameaça. Você pode ver, nisso a minha mãe tem muito em comum com todas as pessoas que eu vejo defender armas, que estão sempre numa paranoia social, falando que a polícia não vai estar 24 horas na minha casa. Graças a Deus, né? Uhum. Imagina que vida é essa de uma pessoa que vive assim o tempo todo nesse estado de ameaça. E essas pessoas que vivem nesse estado de ameaça e querem se armar, na verdade, elas querem descarregar alguma coisa que está dentro delas. Uhum. Mas ela comprou essa arma, então, para defesa dela, e ela guardou essa arma em casa, onde vocês moravam todos juntos. Em que lugar? Guardava dentro do guarda-roupa. Era um lugar que eu sabia onde era, meu irmão também sabia onde era. Algumas poucas vezes ela andou na rua, porque ela comprou para se defender, mas também não andava com a arma na rua. Porque assim, ela chegou para comprar essa arma, e essa arma, assim, não foi que ela comprou de um traficante, não foi que ela comprou falou com um vizinho e falou, olha, eu tô precisando de uma arma. Não, ela foi numa loja de caça e pesca, que fica no centro de Curitiba. É uma loja muito conhecida, todo curitibano conhece essa loja, porque tinha comerciais dessa loja na TV, tinha anúncio no jornal. Chegou lá e ela quis comprar a arma, e ela deveria, para comprar essa arma na época, ter apresentado um certificado de curso de tiro, que ela não tinha. Ela chegou a fazer algum curso de tiro depois de adquirir essa arma ou não? Não fez nenhum curso de tiro. Uhum. E minha mãe, eu acho que a única vez que ela usou a arma foi quando ela se matou.
porque vendedor de arma é igual traficante de droga, né? Tá muito preocupado o que você vai fazer com aquela arma. Tá preocupado se você vai se matar? Se você vai... Porque, né, ele sabe que a arma é para matar alguma coisa. Ô James, depois de quanto tempo que sua mãe comprou essa arma, que ela usou essa arma para se matar? Poucos meses. Menos de 6 meses. Uhum. Menos de 6 meses. Você tinha medo que ela pudesse fazer isso? Passava pela sua cabeça ou pela cabeça do Ela seu irmão? falava muito em suicídio nos últimos tempos, porque o pai dela tinha se suicidado 1 ano antes. Agora, James, você falou que as pessoas, quando você publicou essa thread, também quando você fez a matéria no Intercept, falavam para você, sua mãe era uma desequilibrada, ela iria se matar de qualquer forma, não fosse com uma arma, seria enforcada, enfim. Você acha que sua mãe iria se matar de qualquer forma? E qual é a importância que você acha que ter uma arma em casa teve nesse contexto? Minha mãe poderia ter se matado de qualquer forma, sim. Mas naquela noite em que ela chegou embriagada do baile, se ela não tivesse uma arma ali para encontrar, ela não teria morrido. Ela teria dormido, como todo bêbado faz, depois de encher a cara, né? E aí no dia seguinte acordar com a ressaca moral e talvez estivesse viva. Uhum. Né? Uma arma, Rita, ela não te dá segunda chance. Ela age no momento em que você está frágil, né? Ela se mostra ali no momento que você está frágil. Não, mas não é só isso. É a efetividade, é a letalidade da arma de fogo. Você tomar uma caixa de comprimido, aí você cai lá, mas se alguém te encontra, leva para o hospital rápido, faz uma lavagem, você, né, se recupera. Cortou os pulsos. Dá para recuperar. Legal ou ilegal, a arma de fogo é mortal. Acabou. Não tem nem discussão. As pessoas que defendem armas de fogo são o meu maior motivo para continuar sendo contra. Porque são pessoas que têm os mesmos comentários, os mesmos comportamentos, sabe? Estão sempre naquela paranoia coletiva, social, de que tá vivendo num episódio de The Walking Dead, que pode entrar um zumbi e te comer a qualquer momento. Essas mesmas pessoas que querem se armar para se defender, decretam a falência do Estado como provedor da segurança pública. Por que é que, de repente, esse Estado falido vai magicamente começar a funcionar e só serão vendidas armas para pessoas com laudos psicológicos? Outra coisa, o que um laudo psicológico revela? Revela um momento, né? Muitos diagnósticos psiquiátricos e psicológicos levam anos para ser construídos. Mas, Muita James, você não acha que mesmo pessoas que, de repente, não têm problemas psicológicos podem usar uma arma em um momento de ódio, em um momento de dor? Podem. É isso que eu ia falar agora. Sabe por quê? Porque a arma, as pessoas elas acham assim, eu vou comprar a arma para me defender. Mas a partir do momento que você bota uma arma dentro da sua casa, você está colocando ali a morte dentro da sua casa, sabe? E outra, a arma, ela faz um negócio com a sua cabeça que você não sabe. Você não sabe que ela vai fazer aquilo com você. Porque a arma, ela vai virar a tua reação exagerada para qualquer coisa. Sabe? O cara mexe com a tua mulher. Ainda mais no Brasil que tem esse bando de machão, né? Que acha que é dono da fêmea, né? Que tem todo esse senso de territorialidade, de propriedade sobre a mulher ou sobre os filhos. Aí
Vai ter uma briga na escola, teu filho apanhou, aí o machão vai chegar lá em casa, vou pegar uma arma para resolver isso. Agora, um dos E vai. argumentos que as pessoas usam é que a flexibilização foi da posse, não do porte, né? Então a pessoa pode ter a arma, mas a pessoa não pode sair com essa arma de casa, por exemplo. No Brasil, em que as pessoas não respeitam sinal de trânsito, você acha que o brasileiro é essa pessoa que, então tá, vou deixar a arma só dentro de casa? Não vai. Ô James, o Brasil está se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, né? A gente vê isso no noticiário todos os dias, e os Estados Unidos são usados como exemplo quando se fala dessa coisa de flexibilização de posse e de porte de armas, né? O número de ataques a escolas, por exemplo, que a gente viu recentemente nos Estados Unidos, é uma coisa muito maior do que a gente observa no Brasil, embora a gente tenha visto uma tendência crescente aqui acontecendo no nosso país, né? A gente viu Goiânia, a gente viu agora em Suzano. Como é que está essa discussão sobre as armas aí nos Estados Unidos? Essa é uma discussão que só acontece depois que acontece um massacre na escola, ou você vê isso como uma discussão crescente? É uma discussão que acontece sempre que acontece um massacre numa escola. Como acontecem massacres o tempo todo, é uma discussão constante. Essa é a minha resposta. Agora, o Brasil está se aproximando dos Estados Unidos só no que há de pior, né? Ô James, trazer essa história da sua mãe a público foi muito doloroso para você? Por que você decidiu mexer nessa ferida nesse contexto que a gente está vivendo agora? Não foi doloroso para mim porque eu me preparei psicologicamente para escrever esse texto primeiro. Eu fiquei pensando assim, quando eu publicar isso, que tipo de resposta eu vou ter? Aí eu pensei, vou ter aqueles dizendo que a minha mãe era uma desequilibrada, que ela ia se matar de qualquer jeito, porque esse povo também é muito previsível, né, Rita? Uhum. É sempre a mesma história. Eles copiam tudo. Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Como disse o cara lá do Choque de Cultura, então vamos vender as armas apenas para as armas. Porque armas não matam pessoas, né? Exatamente porque pessoas matam pessoas que não devemos armar as pessoas. Mas você acha que teve gente que pensou duas vezes? Você teve esse feedback de gente que relevou? Você recebeu comentários mais empáticos? Como é que foi isso? A maioria dos comentários foram empáticos. A maioria. E recebi muitos depoimentos de pessoas que contaram casos de homicídios a suicídio, de morte de criança brincando com arma que morreu, meu pai enfiava a arma na cara da minha mãe, ela não morreu por um milagre, meu pai agredia minha mãe, se a gente tivesse uma arma em casa, com certeza a gente teria sido morto. Agora, quando eu me distanciei muito para escrever, porque eu falei assim, isso vai ser um texto jornalístico. Uhum. Por isso que eu apresento a história, que é o gancho, que daí eu pego todo mundo pela comoção, né? Claro, você porque é o personagem. Porque não tem como se comover. Eu já sofri tudo que eu tinha que sofrer com essa história. Eu considero que eu dei a volta por cima. É uma cicatriz que vai existir sempre na minha vida, e na vida do meu irmão, e na vida da minha família. Mas eu sou uma pessoa que quando a minha mãe morreu, eu falei para mim mesmo, olhando para o túmulo dela, que eu não iria para aquela cova junto com ela. E quando eu escrevi, eu apresentei a história e depois eu trouxe aquela história para o contexto das estatísticas. Exatamente para mostrar que aquilo ali não era um caso isolado pessoal. Eu sou Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, o senhor protocolou um decreto legislativo, né, contra a facilitação da posse de armas. Por quê? Porque nós temos, ao contrário do que quer o presidente Bolsonaro, que é liberar armas, nós temos que restringir o acesso às armas. As pessoas não devem ter armas. A segurança pública não é uma atividade simples. Não é armando as pessoas que vai se resolver o problema da segurança pública. Pelo contrário, quando você libera armas, você aumenta a disponibilidade delas
e geram acidentes ou fatos que a utilização das armas transforma em tragédia. O fato mais recente foram aqueles meninos que, em Suzano, mataram 7 jovens e a diretora por conta do acesso a armas. O acesso a armas gera acidentes domésticos com crianças, gera oportunidade das pessoas em estado de depressão se suicidarem e gera também a possibilidade de, em caso de desavenças ou domésticas, por exemplo, o problema do feminicídio, ou desavença entre vizinhos, em bares, em baladas, as pessoas utilizarem armas para eliminar a vida de outras pessoas. Né? Porque a segurança pública cabe ao Estado. O Estado tem que desarmar o bandido, o Estado tem que desarmar o crime organizado, o Estado tem que evitar o tráfico de armas, o Estado tem que dar segurança às pessoas e não o cidadão. Dar armas aos cidadãos é o mesmo que eu disser o seguinte: bom, o sistema público de saúde não está bom. Então, daqui para frente, cada pessoa poderá se automedicar. Olha, é um risco a automedicação para a saúde da pessoa. Igualmente o uso de armas. Quem tem que fazer segurança pública é o Estado. E o cidadão tem que exigir do Estado uma política pública de segurança pública. Eu não vou agora aqui discutir quais são os pilares de uma política de segurança pública cidadã. Em outra oportunidade, quando puder, farei. Mas eu quero dizer o seguinte: cabe ao Estado dar segurança pública ao cidadão e não armar os cidadãos para, mais despreparados, enfrentarem o crime organizado melhor preparado, que vai eliminar a vida do cidadão. 80% dos homicídios que acontecem no Brasil são realizados com armas que foram compradas legalmente antes do Estatuto do Desarmamento. Portanto, nós não podemos enganar os cidadãos, né? E, com essa política equivocada, aumentar a violência na nossa sociedade. Agora, deputado... Eu propus um decreto legislativo para cassar o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que no dia 1º de janeiro fez uma autorização para a aquisição de armas. Agora, deputado, qual que é o caminho desse decreto aí dentro do Congresso? O caminho desse decreto é discuti-lo na Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, caça o decreto do presidente Bolsonaro. Nesse momento, sob ainda a emoção do que aconteceu em Suzano, nós queremos e exigimos uma resposta. E, na nossa opinião, a resposta tem que ser a cassação do decreto do Jair Bolsonaro, porque ele é nocivo à sociedade brasileira, ele faz mal para a sociedade brasileira. Né? Uma coisa é você discutir áreas longínquas do Brasil e o campo. Né? Outra coisa é você discutir o tema das cidades, como está acontecendo neste processo em que ele libera o acesso a armas, libera o acesso à munição para mais pessoas. Né? Esse é um grave problema. Eu estou aqui com uma carta da Taurus, empresa Taurus. Eu sou deputado. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Teixeira está me convidando para um seminário sobre defesa. Ora, o que a empresa Taurus quer fazer? Ela quer vender armas e quer me ganhar como deputado por causa deles. Não vai ganhar. Mas eu mostro aqui o lobby que a indústria de armas faz sobre o parlamento. CBC e Taurus, através da Associação Nacional de Indústria de Armas e Munições. Eles têm um lobby aqui no Congresso Nacional. E certamente Bolsonaro fez parte desse lobby, foi apoiado por esse lobby e muitos deputados aqui o são. E é por isso que nós queremos diminuir o lobby e o acesso a armas no Brasil. O senhor foi convidado para esse seminário e eu posso inferir, então, que outros deputados também foram.
outros deputados. Se eu fui, que sou uma pessoa que tem uma clara posição contrária, você imagina os demais que não, né? Chama-se Feira de Defesa e Segurança da América Latina, que será realizado entre os dias 2 e 5 de abril de 2019 no Rio Centro, no Rio de Janeiro, né? Aí ele fala, com grande satisfação que nossas associadas, CBC e Taurus, empresas de estratégia de defesa, convidam para o evento, né? E está me convidando para um jantar, ó. Será uma honra receber Vossa Excelência em nosso jantar. Os norte-americanos dizem que não há almoço livre, nem jantar, né? Jantar esse que ocorrerá no dia 3 do 4/19 no Hotel Windsor Barra Hotel, a partir das 20 horas, ou em data e horário de vossa melhor conveniência. Olha, estão pedindo para eu dizer o melhor horário para eles jantarem comigo, né? Não vão jantar, não vão me ter na feira deles, mas eu mostro aqui o lobby que a indústria de armamentos tem junto ao parlamento brasileiro, e é por isso que eles estão querendo mudar o Estatuto do Desarmamento, e desta forma que Bolsonaro fez no dia 1º de janeiro. Deputado, as pessoas sentem medo, né? Já foram assaltadas, muitas têm parentes que foram assassinados por conta desses altos índices de violência. O senhor não acha que essas pessoas têm direito a ter armas? Olha, o medo das pessoas é super legítimo. Ninguém que tenha sido assaltado, ninguém que tenha tido um parente assassinado, não vai se revoltar contra esse estado de coisas. Agora, o que nós precisamos, a partir daí, construir é a possibilidade de você ter policiamento nos bairros, nas cidades, que evite a prática do crime, que investigue quem está praticando crimes continuados, que desarme as organizações criminosas, né? Tem que ter inteligência, tem que ter capacidade policial, tem que ter condição de enfrentamento, né? Agora, o que eu não posso é para esse cidadão mentir para ele, dizer que ele está preparado para enfrentar uma pessoa que assalta todo dia armado. Ele não vai ter o preparo da pessoa e, portanto, a possibilidade de, na reação, ele ser morto é grande. Eu tenho 6 filhos. E eu sempre digo para os meus filhos, olha, se vierem roubar de vocês um tênis, um celular, não reajam. Se a pessoa estiver armada, senão você vai perder a sua vida. Eu prefiro você vivo, eu digo aos meus filhos. Tá certo? Agora, o que os cidadãos, na minha opinião, têm que cada dia mais fazer? É cobrar do Estado brasileiro, cobrar do prefeito, cobrar mais do governador do que do prefeito, e cobrar do presidente da República, que lhe dê segurança, que coloque uma polícia preparada para lhe dar segurança pública, diminuir os homicídios, investigar os homicídios, ter capacidade. Hoje eu estava vendo os gastos orçamentários de inteligência dentro da polícia diminuíram esses anos e são ínfimos. Então, o que a gente põe? A gente põe uma polícia na rua com baixa capacidade de investigação. Nós temos que aumentar a capacidade de investigação da polícia para que o crime entenda que a polícia é mais forte que ele e, portanto, não vale a pena roubar e não vale a pena matar. Assim, a partir da indignação do cidadão, tem que resultar numa política pública, de segurança pública, competente, que o soldado, o policial, seja respeitado, que o policial seja bem remunerado, que ele tenha técnicas modernas de investigação e que controle o território, não deixa ninguém no território ter qualquer tipo de prática criminosa dentro do território onde a polícia atua. Deputado, existe uma segunda discussão, que é a discussão sobre o porte, né? A gente teve a flexibilização da posse e também a discussão sobre a flexibilização do porte. Inclusive, um senador, né, o senador Major Olímpio, eleito por São Paulo, após esse episódio de Suzano, chegou a afirmar que se houvesse professores armados ou policiais aposentados armados na escola, a tragédia não teria sido
tão grande. Eu queria que o senhor falasse sobre essa pressão, para falar também sobre o porte e sobre essa declaração do senador. Então, a declaração do senador é altamente infeliz, num dos aspectos. Qual o aspecto que ela é muito infeliz? De estimular o professor a se armar. Ora, o professor ele tem que se preparar cada dia mais para as suas aulas, o estresse das aulas, ele vai desenvolver empatia com os estudantes, ele vai estimular os estudantes para o estudo, ele vai tornar a sua aula tão atraente, tão interessante que os estudantes vão aprender. Esse é o mistério do professor, não se armar. Ele demonstra uma visão pequena em relação ao professor, mas que você poderia contratar policiais aposentados para fazer a segurança escolar, eu não vejo problemas, né? Que nós tenhamos segurança nas escolas. Isso é bom, isso é importante. Nós temos que ter segurança nas escolas até para não ter ataques como esse que essa escola sofreu, né? Portanto, eu achei infeliz demais, inoportuno, e demonstra uma visão muito estreita desse senador em relação a esse tema. Bom, sobre o porte de armas, né? Nós temos uma legislação hoje. A pessoa que precisar, ela pode portar uma arma, ela pode ter uma arma. Ela tem que entrar num processo que demonstra essa precisão, né? Porque hoje eu também não posso dizer que ninguém pode ter arma, não. Se ela mostrar uma precisão, se ela demonstrar que ela está em condição, se ela preencher os requisitos, ela pode ter uma arma. Então, não dá para dizer que hoje não há ninguém que tenha arma. Se não tem, sim, tem. O Estatuto de Armamento ele não proibiu o acesso a armas, ele permitiu, sob determinadas condições. O que as pessoas querem fazer é diminuir idade, diminuir exames psicológicos, né? Diminuir a competência da polícia para dizer se aquela pessoa deve ou não ter, a discricionalidade, eles querem retirar tudo isso. Liberar o número de armas, liberar o número de munições, liberar o número e o acesso a armamentos. E aí, na minha opinião, isso é uma grande mentira. Mentira, e nós vamos tendo na sociedade brasileira digamos assim, um populismo. Você vai mentindo para a sociedade e não resolvendo os temas centrais, né? Eu, por exemplo, conheço muita gente que quer ter segurança, mas não quer ter arma. Muita gente que quer ter segurança, mas não é ele que vai resolver os problemas com crime. Ele quer ter segurança, mas quer que a polícia o faça. Então, nesse caso, eu acho que esse é um problema de uma política pública que o Brasil precisa desenvolver e deve à sociedade a solução. Mas não entrar na solução fácil, na solução mentirosa. Olá, eu sou Carolina Ricardo, eu sou advogada e socióloga e diretora de programas do Instituto Sou da Paz. Carolina, desde 2002, 8 escolas brasileiras sofreram atentados, né, em que alunos e ex-alunos vitimaram colegas ou funcionários das escolas. O Sou da Paz fez esse acompanhamento desses últimos massacres e conseguiu rastrear a origem dessas armas, né? O que vocês conseguiram descobrir em relação a esses massacres que, obviamente, se a gente comparar com países como os Estados Unidos, são poucos, mas são muito marcantes, né? Porque trazem essa coisa da discussão sobre a violência e também, claro, destrói a vida de muitas pessoas e deixa as crianças com muito medo nas escolas, né? Olha, eu acho que em relação aos massacres em escolas aqui no Brasil, a gente tem algumas características muito peculiares, né? Na maioria deles, a arma usada era uma arma que ou foi legal em algum momento, alguém comprou, um proprietário, um cidadão de bem, e essa arma acabou migrando, ela foi roubada ou furtada e foi parar na mão do atirador, ou em outra boa parte dos casos, a arma era legal, estava em casa, o pai ou a mãe era um guarda municipal ou um policial, né? Eram todas armas curtas, né? Em geral um revólver 38, eventualmente um 32, né? O que mostra
mostra que a arma legal em casa é essa arma pequena de fabricação nacional, que, por um lado, abasteceu, né, os jovens, as pessoas que cometeram os massacres. Então, de fato, elas foram a arma utilizada nesses crimes. Por outro lado, não eram armas longas de alto poder de fogo, como é nos Estados Unidos. Então, a gente tem duas questões. Quer dizer, a arma em casa, ela, sim, pode facilitar a ocorrência de um massacre, ainda que a gente saiba que seja possível conseguir uma arma de fogo de outras formas, mas o fato dela estar em casa facilita, principalmente os casos em que são crianças, como o caso de Goiânia, em que o menino levou para a escola a arma da mãe. Por outro lado, o fato da gente ter uma legislação mais restritiva também dificulta o acesso a fuzil ou pistolas automáticas, cujo poder de fogo é maior. Então, o potencial de destruição é maior. A gente precisa, infelizmente, aproveitar essas situações para voltar a tentar fazer uma discussão razoável, menos apaixonada, sobre a questão das armas de fogo no Brasil. As pessoas têm muito medo, né? A gente vive num país com uma violência muito grande, nós somos um dos países que mais matam, né, em todo o mundo, e segurança pública é uma questão que deixa as pessoas muito mexidas, muito comovidas, né? Você acredita que esse movimento de flexibilização de arma, né, de posse e não de porte de armas, pode fazer com que esse problema nas escolas fique ainda pior, que a gente viva uma epidemia de ataques como os Estados Unidos, por exemplo? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher e respeitar o medo que as pessoas têm. Eu sou mãe de 2 crianças, eu também tenho medo. O Brasil hoje é uma sociedade com medo, né? Então a gente precisa respeitar e o governo precisa dar uma resposta para isso. A grande questão é, mais armas e o discurso de legítima defesa não vai aumentar a segurança das pessoas, né? Não vai, de fato, dar resposta para esse medo que as pessoas sentem. Isso não é chute nem uma opinião sua. Não, isso são dados. Isso é extremamente comprovado, né? A gente tem uma quantidade enorme de estudos de naturezas diferentes que provam que quanto mais armas em circulação, maior é o número de mortes. Inclusive, dando o exemplo dos Estados Unidos, que é claro que não é um parâmetro, mas quando a gente compara Estados Unidos com outros países desenvolvidos, o número de homicídios lá é muito maior do que de outros países, cuja legislação de armas é mais restritiva, né? É claro, a arma é um instrumento que é feito para matar. Se ela está em circulação e o acesso é fácil, o potencial letal dos conflitos aumenta. Em relação ao que a gente vive no Brasil hoje, ao caminho que o nosso país escolheu, ao eleger governantes que apoiam expressamente o acesso às armas de fogo, também me preocupa muito o efeito simbólico que isso pode ter, né? Eu estava dando uma olhada, lendo uma matéria que mostra a quantidade de buscas no Google, né? Como comprar uma arma, né? Como em janeiro de 2019 foi o pico desse tipo de busca no Google, né? Isso não é à toa. Por que será? Quem será que está pesquisando como comprar uma arma, né? Porque claramente o nosso presidente, ao entrar, a bandeira de acesso às armas de fogo ganha força. Ele foi eleito com essa pauta. Então, existe um efeito simbólico muito grande. E essa é uma preocupação. A gente precisa começar a monitorar. Não é o nosso desejo. A gente quer que a violência diminua, que as mortes diminuam, que o medo diminua. Mas existe um dado. A gente vê hoje, né, tudo que se relaciona à internet é um potente indicador de como anda o ânimo daquela sociedade, né? Se explodiu, mas é impressionante a explosão da quantidade de buscas de como comprar uma arma em janeiro de 2019. Isso não é à toa. Então, a gente precisa monitorar o quanto esse discurso público sobre armas de fogo impacta o aumento de homicídios, o aumento de uso de arma de fogo, o aumento de aquisição de armas de fogo. Olhando o que aconteceu agora em Suzano, quer dizer, muito triste, muito consternada. A gente também precisa entender, a partir de agora, o que vai acontecer. Porque não só o fácil acesso às armas, mas o efeito da exposição desse tipo de acontecimento também gera uma consequência, né? Então, a gente também precisa ser muito responsável na forma de tratar esse tipo de fato, para que ele, por si só, também não gere um efeito de cadeia, né? Um exemplo que é comum. A gente teve agora 2 histórias recentes de tentativa de entrar com arma na escola, de disparo, que pode ser consequência também desse fator. Então, um caso como o de Suzano, ele tem 1000
consequências perigosas. E o fato da gente ter um país hoje em que a discussão de armas de fogo, o acesso a armas de fogo ganhou força, também é um outro lado dessa moeda que também pode aumentar o interesse das pessoas, a compra real, uma vez que a gente também teve o decreto que facilitou, de fato, a compra de armas no Brasil. Vocês que estudam esse caso, como é que vocês enxergam segurança pública? Como é que se oferece segurança para as pessoas? Porque se eu tenho dinheiro, eu consigo um plano de saúde, por exemplo, se me falta saúde. Se eu tenho dinheiro, eu consigo uma escola particular para o meu filho. Mas segurança pública é uma coisa que eu, pelo menos, pessoalmente, enxergo como uma ação social, né? É possível ter segurança pública comprando uma arma? Como é que vocês enxergam essa questão? Olha, do nosso ponto de vista, essa lógica de defesa individual, eu vou me armar porque o Estado não garante a minha segurança, ela é absolutamente contrária a todas as evidências que mostram como a segurança pública pode ser fornecida com qualidade. Eu acho que a gente tem muito ainda a avançar no nosso país, mas não é na lógica de se armar, essa lógica de todos contra todos. Como é que a gente sabe que funciona a segurança pública? Por um lado, e aí eu posso dar o exemplo das escolas, a gente precisa investir em prevenção. A gente sabe que as causas da violência elas são muito mais profundas. Então, por exemplo, numa escola, é uma barbaridade se dizer que tem que armar professor, né? A gente está importando o discurso do presidente Trump e trazendo para o Brasil, né, como se fosse uma arma. Naquela situação de Suzano, ela poderia até cessar, né? Mas a grande chance seria de agravar o conflito, né? Pouquíssimas pessoas treinadas conseguem usar com habilidade, com um momento de surpresa, né? Existem outras medidas, no caso como esse, de uma tentativa de ataque armado, de defesa, né? Se é para ir por aí, vamos trabalhar toda essa discussão que os Estados Unidos já faz, que, é claro, já é no momento de um ataque desses, mas como fazer barricada, como orientar os professores para se fechar numa sala e manter silêncio. Existem técnicas muito mais eficientes do que dar arma na arma da mão do professor. Mas isso já são técnicas para você reagir, pois né? Já é num caso como esse. Do ponto de vista da prevenção, a escola é um lugar que tem acesso privilegiado a muitas informações e aos jovens. Hoje, os principais autores e vítimas de violência, seja violência letal, seja envolvimento com tráfico de drogas. Então, a gente precisa capacitar a escola para ser um lugar de prevenção. Então, por exemplo, treinar e fortalecer a capacidade de professores resolverem conflitos. Infelizmente, a gente sabe que tem casos de violência contra professores, isso não é a maioria. A gente precisa trabalhar capacidade de diálogo, de mediação de conflitos. Assim como a gente treina policiais para lidar com situações delicadas, os professores em sala de aula e ter um professor específico, por exemplo, o Estado de São Paulo tinha até recentemente um programa de mediação, professores mediadores na escola. Esse cara tem condição de entrar numa sala de aula e mediar e organizar um conflito para que não se agrave, até eventualmente um conflito contra um professor. A gente precisa ter informação, registro de informação. Então, se há conflito entre jovens, entre grupos, entre gangues, se há mecanismos de exclusão de um jovem por um grupo maior, isso é observado pelos professores e pela equipe da escola, isso precisa ter registrado, a escola precisa analisar de tempos em tempos essa informação, porque ali é um lugar fechado em que você consegue ter um olhar sobre o todo e, principalmente, ter capacidade de lidar com as questões emocionais e psicológicas que hoje assolam. Quer dizer, hoje o jovem é diferente do jovem do passado. E não adianta a gente vir com aquele discurso, porque na minha época eu cantava um hino, mudou, a gente vai... É óbvio, não é o hino a questão, é super importante, eu respeito demais, e acho que a gente tem que ter respeito aos símbolos nacionais, não tenho a menor dúvida, mas a gente precisa entender quem é o jovem de hoje, o papel que a internet tem. Então, a gente precisa formar professores capazes de ensinar, de alfabetizar, de ensinar matemática e de fazer um trabalho, leitura psicológica terapêutica e encaminhamento, né? A gente precisa ter um cuidado com a saúde mental na escola, tanto para o professor e para a equipe técnica, quanto para os alunos. Então, a gente tem investido, o Brasil olha a educação tentando aumentar a alfabetização, né, a aprendizagem de matemática, que é fundamental, mas a gente precisa ter a escola, também fazer com que a escola seja um lugar capaz de trabalhar a questão da saúde mental desses adolescentes. Acho que se a gente faz isso, a gente consegue ter na escola um ambiente mais protegido, de proteção, né, e trazer a família também. É óbvio que isso não é da noite para o dia.
ele demora mais para trazer resultados. Mas aí a gente pode combinar com as ações de repressão, né? Então, a gente sabe, não dá para entrar armado na escola, né? Então, tem que instalar detector de metal? Eventualmente, em alguns lugares, talvez seja necessário. Mas como é que a gente cria mecanismos de fiscalização? Como é que a gente envolve a comunidade escolar, de tempos em tempos, grupos da própria escola, para serem os guardiães da escola naquela determinada semana? Como é que a gente faz, já que tem inteligência, câmera de vídeo monitoramento, etc. Como é que a gente dá uso para isso e faz um bom vídeo monitoramento? Como é que a gente envolve as polícias, né? Hoje, qualquer conflito, a polícia é chamada a intervir. A gente precisa, como eu disse, formar os professores e aproximar as forças de segurança daquela escola para que elas reprimam quando for necessário, mas também sejam parte da comunidade escolar e a gente ter forças de segurança mais próximas também, né? Então, eu acho que a gente precisa combinar e isso serve para a sociedade como um todo. Como é que a gente tem segurança pública de qualidade? A gente precisa ter inteligência policial. A gente precisa ter polícia trabalhando loucamente, mas trabalhando bem. Hoje, a gente nem tem essa informação muito sustentada, mas por uma pesquisa que a gente fez, dos dados que a gente conseguiu, em 6 estados, só cerca de 20% dos homicídios são esclarecidos. Ou seja, você chega ao autor do crime violento, mais violento que é o homicídio. Como é que a gente quer mudar o sistema penal, aumentar a pena, etc., se a gente nem chega ao autor do crime? Então, nesse momento, se perdem dados importantes para você entender, né? Importantíssimos. Então, a gente precisa fortalecer a capacidade de investigação das polícias, integrar a polícia civil com polícia militar, usar a informação para fazer patrulhamento, investigar quadrilhas organizadas. A gente prende muito e prende muito mal, gasta recursos do Estado para prender pequenos traficantes que precisam ser punidos, mas vamos usar o recurso do Estado para chegar no crime organizado, né? Vamos acabar com a estrutura organizada, o primeiro comando da capital, o CV, o comando vermelho, enfim, vamos fazer um trabalho estruturado entre os estados, rastreamento de armas, aí voltando a falar da política de armas, ao invés de aumentar o número de armas nas casas das pessoas, vamos fortalecer a Polícia Federal, criar um banco de dados nacional balístico para você fazer o DNA das armas e conseguir rastrear a arma do crime, vamos trabalhar integrando as polícias dos estados. Isso é muito mais eficiente. É claro, o cidadão talvez continue com medo, porque essas medidas são mais abstratas. E também medidas a longo prazo, né? Na verdade, existem algumas medidas que, se a gente trabalhar agora, a gente consegue colher frutos rapidamente. O investimento na polícia e na capacidade da inteligência policial dá resultados rapidamente, porque a gente vai deslocar a repressão que o Estado faz daquele crime banal na rua para o crime mais estruturado, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa combater a violência cotidiana, diminuir roubo. As pessoas têm muito medo de serem roubadas e de serem vítimas de latrocínio, mas a gente também consegue reduzir roubo com inteligência. Então, o que a gente precisa e o que eu gostaria que nossos governantes fizessem é, ao invés de defender a arma, a posse e o porte de armas para as pessoas como algo que vai garantir segurança, um bom discurso de quais são as medidas para fortalecer a inteligência policial, para fazer prevenção da violência, para envolver a educação numa agenda de segurança pública também. Isso é muito mais eficiente do que o que tem sido feito e prometido. Carolina, eu queria falar um pouco sobre os indicadores de violência pública no Brasil, né? A gente começou falando sobre as escolas, fez esse recorte específico devido ao factual, né, do massacre em Suzano. O Brasil tem o 9º maior índice de homicídios do mundo, né? Dados publicados no ano passado pela OMS apontam que as taxas brasileiras são 5 vezes maiores que a média mundial de homicídios, né? Em média, 31,1 pessoas a cada 100 mil habitantes. Como é que você acha que a gente tem que abordar uma questão tão complexa em relação ao Brasil? Esses índices são muito assustadores, né? Como é que você aborda, na opinião do Instituto Sou da Paz, uma tragédia tão grande de homicídios e assassinatos nesse contexto que a gente está vivendo? Como é que se encara isso aqui? Eu aposto que não há uma receita de bolo para resolver isso, né? Mas como é que vocês veem esses números? E eu, só para complementar seu diagnóstico, né, além de ser um dos países que tem uma das taxas mais altas de homicídios, mais de 70% são praticadas com arma de fogo. Quando a gente compara com esse dado no mundo, a média é 40% dos homicídios nos países serem praticados com arma de fogo. Então, a gente mostra que também os nossos homicídios têm uma maior presença de armas de fogo do que de outros países. Eu vou dizer o que eu acho que não deve ser feito e depois eu conto um pouco, porque tem caminhos, dá para resolver. Acho que esse é o ponto, a gente consegue.
A primeira coisa não dá para fazer discussão de armas de fogo, de flexibilização de armas de fogo, sem ter em conta o impacto que isso tem na segurança pública e nas mortes violentas. Então, a primeira coisa seria mudar a lógica de discussão, mudar a forma como o governo tem tratado e dizer que arma de fogo para garantir legítima defesa, para atender a promessa eleitoral e para atender interesses específicos da indústria, de grupos, de atiradores, de colecionadores, porque tem grupos muito organizados, barulhentos. Possivelmente, quando a gente publicar o podcast, a gente vai ser bombardeada, porque essa é a lógica, vem com tudo, critica, destrói. Então, tem um grupo forte, mas não é um grupo majoritário. Quando a gente olha a pesquisa Datafolha, o maior percentual de pessoas do Brasil é contrária a poder ter arma de fogo em casa e a porte de arma. Então, a gente precisa ficar atento a isso e mudar. Quer dizer, ampliar o acesso a armas de fogo vai aumentar o número de homicídios no Brasil. Então, esse é um ponto. E aí, o que a gente, portanto, deve fazer? O Instituto Sou da Paz, com outros parceiros, nas eleições, a gente produziu a agenda Segurança Pública Tem Solução. Segurança Pública é solução. E ali a gente foi mapeando e a nossa ideia foi apresentar para os candidatos propostas comprovadamente eficientes para reduzir a violência no Brasil. Então, a primeira delas é, sim, fortalecer a capacidade pública, estatal do Brasil de esclarecer os homicídios. A gente precisa ter, para cada morte violenta, a gente precisa chegar rapidamente ao autor e responsabilizar esse autor. Né? Isso tem um efeito de tirar o criminoso que mata, o homicida de circulação. Ele pode ser, alguém que perdeu a cabeça, mas ele precisa ser responsabilizado, ou ele pode ser um criminoso habitual, um matador, ou alguém envolvido com um crime organizado. A gente precisa tirar de circulação o homicida. E, com isso, também dá um exemplo, que é o Estado não vai aceitar nenhuma morte violenta. Para toda morte violenta, a gente vai dar uma resposta. Então, fazer um investimento, e aí o governo federal tem um papel enorme de financiamento, financiar os estados a melhorar as suas polícias civis, melhorar a perícia. A gente tem uma perícia muito fragilizada, que não consegue produzir prova, então você não consegue condenar uma pessoa porque você não tem prova boa sobre o crime. Criar departamentos especializados, integrar a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tudo isso dá para fazer uma política pública. O governo federal, tá bom, não tem tanto recurso, mas tem recurso. Então, em vez de ficar gastando energia em ficar alterando a lei de armas ou fazendo mudança legislativa, vamos investir numa política nacional para os estados fortalecerem a sua capacidade de esclarecer crimes. Uma outra coisa é fortalecer a política de controle de armas. E quando a gente fala isso, eu mencionava antes, fortalecer a Polícia Federal, ter bancos de dados de comparação balística. Por exemplo, a gente sabe de onde veio a munição que matou a Marielle, e isso ajudou a esclarecer, pelo menos, os autores. Né? Então, fazer do controle de armas uma ferramenta de investigação das polícias, fazer um controle e o rastreamento ajuda a identificar as armas que são traficadas, que são fabricadas e são traficadas, ou circulam dentro do Brasil, ou vêm de fora. Né? Então, fazer uma política séria de controle de armas, fazer um trabalho importante também em relação ao sistema prisional. Né? A gente precisa. Então, é claro que não é simples, mas existe um fundo penitenciário com algum recurso para a gente organizar e tentar reestruturar minimamente o sistema prisional para que o crime organizado possa ser enfraquecido e não fortalecido. E fazer políticas de prevenção. Quer dizer, a gente vai trabalhar com as causas do crime, trabalhar com as prefeituras, trabalhar com secretarias de educação. E a gente tem exemplos, por exemplo, Pernambuco, há muitos anos atrás, teve o Pacto pela Vida, que foi uma política estadual, que conseguiu reduzir bastante significativamente os homicídios e outros crimes. Né? Quando você tem gestão, inteligência, integra as polícias. Então, a gente precisa falar de política pública de segurança, que talvez não converse tanto com o medo da população. Esse é um papo, né? A gente também precisa conversar com a pessoa que está com medo na rua. Então, a gente também tem que ter policiamento na rua, a pessoa tem que se sentir segura, as cidades têm que ser iluminadas, o ponto de ônibus tem que ter luz, tem que ter mais gente ocupando aquele ponto de ônibus para eu não ter medo de que roubem o meu celular. Né? Então, são várias medidas, mas a gente, e parece muita coisa, não é pouco, mas a gente já teve exemplos de cidades e estados que conseguiram implementar isso. Então, não é impossível. Vai ser impossível enquanto a gente continuar dizendo que dar arma para todo mundo ou mudar a lei vai ser a resposta, porque aí a gente faz uma cortina de fumaça e a gente não dá a resposta necessária, que é a política de segurança pública. Esse foi o episódio número 2 do Irrita. Eu espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem pelas redes sociais, principalmente pelo Twitter, que é onde eu me sinto mais à vontade e sou mais assídua.
Eu sou a Rita Lizauskas. Se você quiser falar comigo, comentar o programa, mandar sugestões de pauta, de assuntos, de entrevistados, escreve para irritapodcast, ihrita podcast, @gmail.com. Tchau e até semana que vem.